Quais são as 3 coisas mais importantes que nós podemos fazer por missões? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós já estamos chegando aqui na nossa 6ª aula do nosso 4º trimestre da nossa revista de Escola Bíblica Dominical 2023. E eu quero convidar você a dar um joinha, a se inscrever, ativar o sininho e deixar aqui o seu comentário. O seu comentário é importante, a sua opinião. Talvez você possa aqui também colocar para a gente a cidade de onde você está nos ouvindo, né? Pessoas às vezes de outra cidade dão feedback, dizendo nós estamos ouvindo você de tal cidade ou tal bairro aqui da cidade de Eunápolis. Para a gente é importante a gente ficar antenado com quem a gente está conversando, com quem a gente está ministrando a palavra de Deus, tá bom? Você que quer acompanhar as lições anteriores, né, dos trimestres anteriores, é só você entrar na nossa playlist e temos também esse 4º trimestre agora de 2023. Então você pode voltar aqui e rever outras mensagens também que nós temos aqui no nosso canal, e assim você vai estar tanto abençoando a nossa vida, como também abençoando a vida de outras pessoas. Você que está chegando por aqui agora, eu me chamo Pastor Renato Bromochenko, esse é o nosso canal, onde aqui a gente fala de fé, né? Fala da palavra de Deus, ministra mensagens aos seus corações, reflexões do nosso dia a dia, vários assuntos. É só você conferir aí várias postagens que nós temos aqui no nosso canal e você vai ficar antenado sobre tudo que nós fazemos aqui, além da Escola Bíblica Dominical. Você também pode conhecer as nossas redes sociais, o meu Instagram, né, Renato Bromochenko, Facebook Renato Bromochenko, TikTok Renato Bromochenko, então todas as redes sociais, o mesmo nome, fica fácil de você encontrar a gente aí e estar também seguindo a gente e acompanhando o nosso trabalho, acompanhando o nosso ministério, tá bom? Mas vamos direto à nossa lição, hoje falando sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Nós temos como objetivo hoje expressar para você a importância da oração pela causa missionária. Mostrar para você que é relevante, é importante orarmos para fazermos a obra de Deus, para fazermos a obra do Senhor ser, né, cada vez mais alcançada por outras pessoas, para que o reino de Deus chegue ao coração de outras pessoas. Também é importante hoje, como objetivo, pontuar a bênção da contribuição para missões. É importante contribuirmos para que a obra de Deus possa cada dia mais avançar. Sem essa contribuição, sem a nossa participação, não há como esta obra alcançar cada dia mais. E também, por último, nós temos como objetivo refletir a respeito da vocação missionária. Qual é a sua vocação? Qual a minha vocação? Como podemos fazer a obra missionária? Então, são assuntos como esse que são os nossos objetivos a serem alcançados aqui essa noite. Nós temos que observar que a prioridade da igreja é a evangelização do mundo, é alcançar todas as pessoas, levando a palavra de Deus, mostrando o que Jesus fez por todos os homens na cruz do Calvário. Existem 3 ações distintas que nós podemos fazer: orar, contribuir e ir exercendo esse chamado. Não só orar, não só contribuir, mas ir também. Não só ir, mas também orar e contribuir. As 3 coisas juntas, se fundindo, formando-se assim uma força, um tripé que sustenta o trabalho missionário da igreja aqui na terra. Estudaremos essas 3 ações no seu contexto e na necessidade que a obra missionária tem para os dias atuais. Então vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. O nosso primeiro ponto fala sobre orando pelas causas de missões. Primeiro nós temos que entender que a importância que a oração tem para a obra missionária. O próprio apóstolo Paulo possuía um profundo senso dessa necessidade das orações nas igrejas. Inclusive, em Efésios capítulo 6, verso 18 a 20, onde está baseado a nossa revista de hoje, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele fala ali sobre as armaduras do Espírito. Ele fala sobre o capacete, né, da salvação, sobre a couraça, né, sobre a tornozeleira, sobre os sapatos, sobre o cinto, né, sobre a espada. Depois que ele fala sobre todas essas proteções, né, que o bom soldado de Cristo tem para a batalha, ele vai falar também, né, da oração, quando ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que
possa falar dele livremente, como se convém falar. Então veja que o apóstolo Paulo está pedindo à igreja para que a igreja orasse por ele, para que a igreja intercedesse não só por ele, mas por todos os santos, para que no abrir da boca, para que na hora que ele fosse ministrar a palavra, então o Espírito Santo desse o quê? Sabedoria, desse para ele confiança, para que ele pudesse fazer o evangelho ser notório, ser notado pelas outras pessoas, e eles pudessem ouvir esta palavra, ele pudesse falar dele livremente. Porque ele diz ainda, pelo qual sou embaixador em cadeias, ou seja, sempre preso, as prisões, as epístolas das prisões, muito bem escritas aí no livro do Russell Shedd, falando sobre várias epístolas que Paulo escreveu quando estava preso, não impediu que ele pregasse o evangelho, mas ele está pedindo à igreja que ore para que ele possa livremente ter a liberdade, apesar da cadeia, apesar das grades, mas ele tem essa liberdade de falar desse amor e dessa graça. Como várias vezes, quando você acompanha aqueles julgamentos que ele passa em Atos, dos apóstolos, ele é levado ali de tribunal a tribunal e em todos os tribunais ele tem a oportunidade de falar do amor e da graça de Deus. Então nós não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. A oração ela tem pelo menos duas finalidades, interceder e despertar a igreja. Então é preciso que a igreja esteja em oração. Hoje nós não temos mais o hábito de orar como deveríamos orar. Há quem diga que a igreja do passado, e assim entendemos, que orava muito mais do que a igreja do presente. Às vezes nós nos envolvemos com tantas tarefas diárias, com tantas atividades, com o trabalho, com as correrias, as redes sociais, Ficamos tanto preocupados com as coisas do dia a dia e nos esquecemos de uma tarefa tão importante que é orar. Quando nós oramos, nós temos pelo menos duas missões importantes a fazer na hora da oração. A primeira é interceder. Nós devemos orar. Devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas. É isso que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 4, verso 2 e verso 3, quando ele diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então veja que o apóstolo está dizendo que nós precisamos orar para que Deus abra a porta da palavra. Veja que Paulo não está dizendo aqui a ideia de ser solto da cadeia necessariamente. Ele está dizendo que é por esta causa, inclusive, que ele está preso. Mas Paulo não se sentia um preso de César, um preso de Roma. Ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. E o fato de estar preso, nós temos a bênção das epístolas, pois o fato dele não poder estar presente em muitas dessas viagens, ele escreveu cartas. O caso da igreja de Éfeso, a igreja de Colosso, a igreja também de Tessalônica, foram cartas que Paulo enviou para essas igrejas estando preso, como a carta a Filemon. Em outras circunstâncias, ele poderia ter se dirigido até essas pessoas ou igrejas e conversado com elas pessoalmente, como vários conselhos e várias mensagens deles não ficou registrada. Mas o fato de estar preso contribuiu para que o evangelho continuasse pregando. Então ele pede à igreja que a igreja ore para que a porta da palavra seja aberta. Precisamos orar para que os missionários tenham ousadia para pregar o evangelho. É isso que Paulo diz no verso 19. Orem por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, para que haja o quê? Ousadia, para que haja confiança, convicção na hora que for falar e testemunhar da graça e do amor de Deus. Ele pede também para que nós possamos orar para que a palavra de Deus seja propagada. No verso de número 1 do capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses, diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. Então ele está pedindo para que a palavra possa se espalhar por todos. Isso é a oração de intercessão. A gente precisa interceder por estas causas. Orar para que a proteção e segurança diante dos perigos que eles enfrentam.
Então todo missionário corre riscos, coloca a vida em risco. Nós temos um missionário aqui da cidade de Eunápolis, o missionário Marilton Ramos, que está na África, e ele diz que várias vezes ali já passou por momentos de perigos. Nós temos outros missionários nossos também, que nós contribuímos aqui com a igreja de Eunápolis, e esses missionários contam testemunhos de várias vezes que passaram perigos, riscos de vidas, assim como o apóstolo Paulo e outros apóstolos passaram pelos mesmos perigos. Tanto estar na cadeia, como o perigo também de serem mortos, apedrejados, açoitados. Então a gente precisa orar para que Deus dê proteção a essas pessoas. E ele diz assim ainda no verso número 2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então não é todos que têm essa fé, que têm a mesma crença, que crer na palavra, mas ele diz que há homens maus que querem impedir o crescimento da obra de Deus. Para que o ministério dos missionários sejam aceitos pelos povos. Ele também pede oração nesse sentido, para que eles recebam a direção de Deus. Porque uma coisa é você sair sem direção, simplesmente sair aí, eu vou para tal lugar, vou para tal cidade, vou para tal canto, vou fazer do meu jeito. Mas veja que várias vezes Paulo foi convocado por Deus para levar a palavra. Diz, passe a Macedônia, venha para tal lugar. Veja quando Pedro foi para a casa de Cornélio, houve orientação por parte de Deus. Então, coisa boa é quando os missionários estão guiados debaixo da oração. Então, precisamos interceder por isso, para que haja refrigérios em suas vidas, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Então Paulo está dizendo sobre refrigério, que haja alento, que haja calma, que haja tranquilidade no coração, para que ele pudesse se regozijar com a igreja pelas vitórias alcançadas na obra do Senhor. E, por último, nós precisamos orar também para despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Então, quando a igreja começa a orar, como aconteceu em Atos capítulo de número 13, a igreja começa a se reunir em oração. Deus levanta no meio do seu povo pessoas com vontade de pregar o evangelho, de ir ao campo missionário, de fazer a obra do Senhor. Então a igreja precisa orar para que Deus venha despertar a igreja local, despertar cada congregação, despertar o campo, despertar as convenções, despertar as igrejas de um modo geral, para que entenda que há uma seara que precisa de ceifeiros para que possam assim colher frutos na seara do Senhor. Veja, por exemplo, Mateus capítulo de número 9, verso 37 e 38, que diz assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E quando a gente olha assim hoje em ser missionários e ter missionários, não estamos falando apenas do púlpito da igreja, aquela ideia de ter obreiros para a seara em cima do púlpito da igreja para pregar o evangelho. Hoje há muitos pregadores e talvez alguém diria até que temos pregadores demais. Mas o que está faltando talvez na igreja atual sejam homens que queiram pregar para aqueles que ainda não conhecem o evangelho, pregar para aqueles que ainda não foram evangelizados, sentar com pessoas, dialogar, falar do amor de Deus, da graça, expor a Bíblia, as Escrituras, o plano de salvação. É nesse contexto que a igreja está precisando de ceifeiros. Veja que, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 1, depois verso 5 e verso 7, diz: o chamado, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então a igreja precisa orar para que Deus levante homens que vá pelo caminho que o Senhor tem orientado, para que pregue a palavra, pregue o evangelho, pregue a mensagem e vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Quanto mais crentes se colocam de joelhos em oração, mais crentes se colocam de pé para fazer a obra de Deus e a evangelização. Então é preciso orar
para que a obra de Deus possa avançar cada vez mais e mais. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre a contribuição para missões, o sustento dos missionários. A palavra missionário ela não aparece no Novo Testamento, aparece aí a palavra apóstolo. Hoje nós usamos a palavra missionário, pelo menos é um contexto da própria Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós não usamos o título de apóstolo, usamos a palavra missionário para aqueles que são designados pela igreja, enviados pela igreja a evangelizar outras culturas, outros povos. Nós temos missionários onde essas pessoas saem de suas cidades, né, e vão para lugares ali implantar um trabalho, implantar uma igreja, começar um trabalho, às vezes do zero, onde não tem ali ainda a igreja instalada, ou um trabalho de muita dificuldade que a igreja não tem como crescer. Então aquela pessoa é designada para ir para aquele lugar. Então nós chamamos essas pessoas de missionário. E também enviamos as pessoas para fora do Brasil, que é chamada aí da missão transcultural, quando eles vão para outros países, outros povos, outros estados, levar o evangelho para essas pessoas. Então, o sustento desses missionários, o sustento do obreiro que lida na ministração da palavra é defendido pela própria Bíblia Sagrada. Veja que o próprio Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas. Isso está em Levítico capítulo 7, verso 28 a 33, em Números capítulo 18, verso 8 a 21. O próprio apóstolo Paulo, depois na igreja da carta aos Coríntios, ele diz: assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho, que vivam também do evangelho. Ele chega a comparar, por exemplo, aquele boi, né, que tinha no arado, que fazia, né, debulhava o milho. Ele disse que não podia atar a boca do animal, era uma proibição que havia na lei, que o animal, enquanto estava debulhando, ele ficava ali com a boca pegando, né, o alimento. Então algumas pessoas iam lá e atavam, amarravam a boca do animal. E ele diz que não é permitido assim fazer com o animal, também assim não pode fazer com o obreiro que milita na obra. Esse obreiro, ele é digno do seu salário, ele é digno do seu sustento. Veja, por exemplo, o que diz Mateus capítulo 10, verso 10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, é o que Jesus diz. Veja, por exemplo, na Bíblia NVT, quando diz assim: não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Então aqui é o próprio Senhor Jesus defendendo que haja o sustento daqueles que militam na obra do Senhor para levar o evangelho. Os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o próprio apóstolo Paulo. Veja Filipenses capítulo 4, versos 16 e 18, quando diz assim: porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então veja que o obreiro, o missionário Paulo aqui, ele está agradecendo a igreja pelo sustento financeiro que a igreja de Filipos tinha dado a ele. Tinha enviado uma oferta generosa. E ele estava pregando aonde? Em Tessalônica. A própria igreja de Tessalônica não havia dado a ele o seu sustento. Veja que o que foi enviado aqui por Epafrodito foi algo tão bom, uma quantidade tão louvável, que o apóstolo está dizendo que estava abastecido, estava cheio do sustento. E há muitas pessoas que têm uma mentalidade medíocre, mesquinha, que acha que o missionário tem que passar fome, tem que sofrer. O missionário sofre, irmãos, pela causa de Cristo, pelas dificuldades de pregar o evangelho em outra língua, mas não deve sofrer, passar fome, passar necessidade, se a igreja que o enviou tem condição de sustentá-lo. Se a igreja que o enviou tem condição de dar uma vida digna para esse obreiro. Veja que nós pegamos obreiros do nosso país, do nosso lugar, do nosso cotidiano, tiramos do meio da sua família, às vezes, ou tiramos até os seus filhos juntos, leva para um país distante, cultura diferente, língua diferente,
sociedade, leis, tudo diferente. O camarada vai para lá e ele vai enfrentar um desafio. Muitas vezes enfrentar oposição religiosa de outras religiões que estão instaladas naquele lugar, perseguição, né? A dureza do coração daquelas pessoas em não aceitar o evangelho, a má compreensão. Ele vai ter vários desafios, mas o desafio financeiro não deveria ser, não deveria existir. Veja que aqui a igreja está enviando um sustento com abundância para que o apóstolo pudesse estar tendo sustento, tendo condição, às vezes até de repartir com aqueles que precisavam. Então há pessoas que têm essa mentalidade, que o missionário ele deve viver no outro país passando necessidade, não pode ter nada. Se fôssemos defender essa ideia, e os obreiros brasileiros? Quantos pastores conseguem ter uma boa condição, uma vida farta, uma vida ampla, uma vida, né, bem próspera, ter carro, casa boa, tudo do bom. O missionário também pode ele ter uma vida boa. Não estou falando de luxo, estou falando do missionário luxar em outro país ou em outra região, mas deve viver uma vida digna, porque ele representa o povo de Deus. E se vamos contribuir, temos que contribuir para que os nossos missionários possam viver, né, cada vez mais abençoados, como Paulo está dizendo aqui, que ele tinha de sobra aquilo que a igreja enviava para ele. Então veja que ele está dizendo assim, não que eu quero, né? Não que eu estou procurando dádiva, mas eu estou procurando que o vosso fruto aumente bastante, porque eu tenho recebido com abundância. Então nós precisamos entender o sustento dos missionários e precisamos também contribuir para missões. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Quem domina o coração do ser humano? O tesouro do céu ou o tesouro da terra? Deus ou Mamon? Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 20. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então nós precisamos ser cada vez mais generosos para contribuir com missões. Contribuirmos como igreja do Senhor para que missionários sejam enviados a alcançar novas vidas, a alcançar novas pessoas, novos países, novas etnias, para que o nome do Senhor venha a ser propagado a cada dia. Quem financia a obra missionária está juntando um grande tesouro no céu. Faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho. Veja o que Paulo diz aos Filipenses capítulo 1, verso de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então aquela igreja cooperava para que a obra de Deus possa avançar a cada dia para a glória do nome do Senhor. Então nós precisamos contribuir para que a obra de missões seja cada vez mais avançada a cada dia e a cada momento. Também temos aqui contribuir para missões é um privilégio por meio da nossa cooperação financeira. Por exemplo, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram o Evangelho. Pessoas que se dedicaram a traduzir Bíblia, né, a imprimir impressões de Bíblia, de livros, para levar essa Bíblia para outras pessoas. Houve casos, por exemplo, de colocar a Bíblia dentro de um pendrive, né? Ali a Bíblia digital, a Bíblia para se ouvir através de narrações. Tudo isso são estratégias de missões para se fazer, né? Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, do outro lado do mundo, porque a igreja tem contribuído com a obra missionária. Às vezes não podemos participar de maneira presencial, mas nós podemos fazer de maneira financeira, contribuindo. Às vezes nós não podemos ir, não temos como ir, mas temos como contribuir. Eu conheço casos de pessoas, por exemplo, que sustentam um missionário. O cara é um grande empresário, um empresário bem-sucedido, e passou a manter missionários, ajudar pessoas a levar o evangelho. São pessoas que têm empresas, não podem ir, não pode estar em outro país, em outro lugar, mas ali ele acaba enviando alguém, dando condições a alguém que está lá, para que esse alguém possa fazer o evangelho chegar a outras pessoas. Então a gente pode orar e contribuir também.
Podemos cooperar na propagação do evangelho até os confins do mundo. Veja, por exemplo, o que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 14 a 20. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Então veja que Paulo está aqui grato, satisfeito, porque esta igreja cooperou com ele para que o evangelho fosse pregado a toda aquela região. Então, querido, nós podemos contribuir, nós podemos cooperar para que a obra de Deus ela possa avançar a cada dia e vidas venham ser alcançadas para a glória do nome do Senhor. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz assim: ao contribuir para o trabalho missionário da nossa igreja, nós devemos lembrar-nos das palavras de Cristo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Então, se você pode, se você tem como fazer isso, contribua. Procure a congregação que você faz parte, a igreja que você faz parte. Procure saber aí se essa igreja tem um trabalho missionário, se essa igreja realiza um trabalho missionário. A exemplo daqui de Eunápolis, nós temos uma forma de contribuir, que é o segundo culto do mês. Então, todas as congregações, esse segundo culto, a gente se reúne e tira uma cooperação, uma oferta para destinar para o sustento dos missionários. E assim a gente vem fazendo isso há muitos anos. E Deus tem abençoado e prosperado a vida da nossa igreja. Então, é possível contribuir, sim, para a obra missionária, para que vidas venham a ser alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ao nosso terceiro ponto. A chamada para ir. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Deus quer usar cada crente. Podemos orar, podemos contribuir e podemos também ser usados por Deus para fazer a obra missionária. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer a obra de um missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, profissionais liberais, aos deficientes físicos, às prostitutas, aos homossexuais, aos dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar a qualquer classe de pessoas. A todos nós devemos ir e levar a palavra de Deus e levar o evangelho. Lógico que nós vamos ter que ter a sabedoria necessária para com cada grupo, com cada pessoa, com cada classe social, possamos falar com uma linguagem social, uma linguagem que venha atingir essa pessoa. Você chegar para uma pessoa do campo, uma pessoa que não tem tanto estudo quanto um outro, né, um advogado, um médico, você vai ter dificuldade de usar a mesma linguagem, se você querer usar a mesma linguagem. Então é preciso saber falar. E em cada lugar que Deus te colocar, haverá ali a possibilidade de falar do amor e da graça de Deus. Se Deus te coloca numa universidade, se Deus te coloca, né, talvez para evangelizar pessoas que estão na rua, são dependentes químicos, se Deus te coloca para falar aí, talvez com pessoas que são órfãos, né, são donas de casa, são estudantes, seja qual for a classe de pessoas, você pode ir até essas pessoas e comunicar o amor de Deus e a graça do Senhor. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Qualquer lugar há a possibilidade de falar do amor e da graça de Deus. Há um livro escrito pela nossa editora CPAD que fala sobre há um milagre em sua casa. E neste livro o pastor Tony, né, acho que é Tony Bernett, ele diz que foi pastorear uma igreja muito grande, e lá
ele conseguiu ganhar uma pessoa para Cristo, que era um motoqueiro, e aquele cidadão disse: pastor, eu estou querendo levantar um ministério, né, nessa área para evangelizar motoqueiros. E eu gostaria que o senhor conseguisse colocar aqui a forma que o culto fosse transmitido do lado de fora, né, ali para alcançar uma área de estacionamento, para que nós pudéssemos trazer mais motoqueiros para cá, para ouvir a palavra de Deus. Eu vou me dedicar a esse ministério. E então aquele irmão saía, né, ele era motoqueiro e gostava, né, naqueles Estados Unidos é muito comum, aquele pessoal com aquelas motos tudo invocado, e juntava um monte de gente do lado de fora, ali assistindo o culto de uma forma diferenciada, que não era preciso às vezes nem descer da moto, de cima da moto mesmo, ele alcançava aquele grupo de pessoas e evangelizava aquelas pessoas, e aqueles que iam sendo salvos iam ganhando novas pessoas para Jesus. Então isso é o que? Uma metodologia de alguém que usou aquilo que pode para levar a palavra e a graça de Deus. Um irmão aqui em Minas, foi um testemunho que eu ouvi da parte do pastor Jeremias Pereira. Ele passava todos os dias na porta de uma escola e percebia as crianças ali sendo aliciadas, né, para vender drogas e se envolvendo com as drogas, já perdendo a juventude, a infância, colocando a vida em risco, né, o perigo. E então aquele irmão viu aquela situação e disse: eu preciso fazer alguma coisa, porque o meu filho também estuda nessa escola. E aquele irmão começou a pensar como fazer alguma coisa. E de repente ele teve uma ideia. Foi no centro da cidade, comprou ali alguns pirulitos, apitos, né, touca, peruca de palhaço, se vestiu todo de palhaço, botou nariz de palhaço e começou a apitar, fazer um barulho, chamar aquela galera toda para a praça. Aquela juventude toda veio e ele sempre nas folgas dele estava ali, né, contando uma história, um conto engraçado, e começou a se aprofundar nisso e começou a se tornar alguém que estava liderando pessoas para falar do evangelho e tirar aquelas crianças do risco de se envolver precocemente no mundo das drogas, perdendo a juventude, perdendo, né, a sua vida, perdendo cedo a sua estrutura, a sua base. E ele então agora chama aquelas crianças para a responsabilidade e começa a falar do amor e da graça de Deus. Daqui a pouco ele comunica ao pastor da igreja e diz: tem uma congregação no tal bairro que precisa ser assistida por um pastor, porque já tem muita gente que precisa ser discipulada e batizada, porque a gente está ganhando vidas para Jesus. Então é possível fazer alguma coisa. Então Deus está nos chamando para ir. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, né, campos, praças, eventos, em massa, individualmente, em qualquer lugar. Nós temos a oportunidade de falar do amor e da graça de Deus. Deus está nos chamando para pregar, né, ao Senhor. Ele não vai enviar anjos, ele vai enviar homens e mulheres, gente que foram transformados pelo poder e pela graça de Deus, gente mudada pelo poder, gente perdoada pelo sangue do Cordeiro. É nós que Deus quer enviar para que nós possamos falar desse amor e dessa graça. Então é necessário que obediência a esse chamado missionário. A chamada missionária, Deus chama pessoas para a sua obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto ele adorava o Senhor. Veja que Isaías, ele diz que ele viu ali o Senhor, né? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor disse: então vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então Deus estava chamando Isaías para uma missão, que era pregar a palavra, pregar a mensagem de Deus para o povo de Israel. O profeta Jeremias também recebeu um chamado. E o Senhor diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então Deus está nos chamando para que nós tenhamos a oportunidade de falar desse amor e dessa graça aonde nós colocarmos o nosso pé. O profeta Jeremias, ele recebeu sua chamada antes do seu nascimento. Veja que o profeta Jonas, ele recebeu um chamado específico para ir na cidade de Nínive falar desse amor e dessa graça. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Então sempre há espaço, há oportunidade para falarmos do amor, da graça do nosso Deus. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Era um perseguidor da igreja.
Era alguém que perseguia os homens do evangelho, perseguia os crentes, os servos do Senhor. Mas depois que Paulo, caiu ali naquela estrada, e ele agora se depara com o Cristo, e a Bíblia diz que ele então recebe aquela palavra do Senhor dizendo assim: duro para você é recalcitrar contra os meus aguilhões. Não sei se você conhece o que é um aguilhão, um pedaço de madeira, como se fosse um cabo de vassoura, com uma ponta, como se fosse um prego ali pontiagudo, que os vaqueiros usam para quando o animal dá uma investida contra ele, o animal se volta contra ele, então ele vai com aquela pontinha ali, dá uma espetada no animal para que o animal possa fugir e não venha machucar ele e o cavalo. Então, quando Paulo estava se voltando contra a igreja, perseguindo a igreja, o Senhor disse para ele: duro para você é se lançar contra o meu aguilhão. Você está indo contra o aguilhão, vindo contra mim. E eu vou te fazer entender o que é sofrer pelo evangelho e pregar a minha palavra. Então Paulo recebe um chamado para a obra missionária, para fazer a obra de Deus. Então não existe um padrão único de chamada. Todos não foram chamados do mesmo jeito, da mesma forma e do mesmo modelo. Mas existe o chamado. E Deus chama a todos nós para falarmos do seu amor e da sua graça. Não existe aqui a chamada especial para falar do evangelho. Todos são chamados. Deus chama pastores, sim. Deus chama evangelistas, Deus chama os presbíteros, Deus chama os obreiros da obra do Senhor para cuidar da seara. Mas Deus chama todos os cristãos para falar desse amor e falar dessa graça. Você é um missionário no ônibus, você é um missionário na rua, você é um missionário no trabalho, você é um missionário na faculdade, você é um missionário onde você colocar a planta dos seus pés, para que você possa falar do amor e da graça de Deus. Vamos ver aqui a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. É Deus que o chama. Deus que chama, Deus que capacita, e Deus vai colocar no seu coração essa chama acesa de que você deve falar do seu amor e da sua graça. Queridos, o caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID. Pois nós somos o que? O sal da terra. E se o sal for insípido, o que ele vai fazer? Não vai prestar, vai perder o valor. Ele vai perder a sua utilidade. Nós somos chamados também de luz. E se a luz for colocada fora do lugar, debaixo da mesa, ela não tem como dar a sua iluminação certa. Então é preciso caráter e testemunho na obra missionária. Há pessoas que não estão tendo caráter para pregar o evangelho. E essas pessoas comprometem a pregação do evangelho. O caráter do cristão, ele traz o que? Sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Ou seja, quando nós temos um bom testemunho, quando nós temos uma vida digna, correta, diante de Deus e dos homens, então nós temos autoridade. Isso nos dá legalidade para falar do amor de Deus. Agora, se nós tratamos mal as pessoas, não temos o bom testemunho, somos aquelas pessoas que maltratam um garçom, maltratam um frentista, maltratam as pessoas na rua e briga dentro de casa, dá mau testemunho para os vizinhos. E aí depois como é que a gente vai falar desse amor que nos transformou? Se a gente não foi transformado. Se nós somos pessoas que não têm o bom testemunho, não têm o bom exemplo, como é que nós vamos falar desse evangelho que nos purificou, que nos tirou do pecado? Então é preciso ter caráter cristão, testemunho pessoal. A luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos. Seja onde for, a área que você estiver inserido, você precisa ser luz. As suas palavras têm que ter luz. As suas palavras têm que ser puras, o seu testemunho. Lógico que não é só o testemunho em si, sem você abrir a boca, que vai falar do evangelho. Você precisa explicar às pessoas a palavra de Deus. Mas o testemunho fala muito. Não adianta você ser eloquente, falar bonito, se você não tem um bom testemunho. É o seu testemunho. É a sua vida que precisa falar, gritar bem alto do que é o amor e a graça do nosso Deus. Tem que ter esse testemunho. Se você não tem, então você não está conseguindo causar essa diferença. Você não vai ter autoridade para chegar na sua escola e falar do amor e da graça de Deus. Então, ande de cabeça erguida e assim você vai poder glorificar o nome do Senhor Jesus. Temos também aqui, já por último, para terminar, o perfil do vocacionado.
competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Quais são as competências? Qual é o perfil dessa pessoa que é escolhida? Primeiro é ser escolhido. Né? É o primeiro item, é ser escolhido por Deus. Disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Então, esse é o primeiro perfil de alguém que vai pregar o evangelho. O perfil de um vocacionado é ser escolhido por Deus. É aquela pessoa quem Deus escolhe, quem Deus seleciona, quem Deus capacita para fazer a obra do Senhor. Segundo, é não ser neófito. O que é isso aqui? O neófito aqui é não ser novo decidido, novo convertido, para que não caia na condenação do diabo. Ou seja, uma pessoa se rendeu a Cristo, ela precisa passar primeiro por um discipulado. Ela precisa estudar a palavra de Deus, aprender as Escrituras, para que ela possa falar das Escrituras. Porque como é que você vai pegar alguém que acabou de aceitar a Cristo sem experiência, sem maturidade, sem nada e colocar aquela pessoa já para evangelizar outras pessoas, falar para outras pessoas? Então ela precisa ter um exercício primeiro da vida cristã. Veja que nessa era de tecnologia, há muitas pessoas que aceitam Jesus, aí já vai em podcasts, rádios e tantos lugares mais, já testemunhar. Fulano agora já está dando aula, já está dando frases de efeito, né? Os cortes ali de que é o poder do evangelho. Daqui a pouco aquelas pessoas retrocedem, voltam e desmancha tudo que estavam falando porque não há fundamento, não há base e acabam caindo na condenação do diabo. Principalmente aquelas pessoas que é ex alguma coisa, né? Que às vezes teve uma vida muito famosa, foi muito conhecido por um nome, por um título, por ser um artista, por ser alguém, e de repente tem um encontro com Cristo. Não tenho dúvida que é um escolhido para falar do amor e da graça de Deus. Mas essa pessoa precisa fazer o quê? Ela precisa amadurecer na fé. Ela precisa primeiro construir uma experiência com Deus, sabe? Ser discipulada por um pastor, por um líder religioso, por um líder espiritual, que vai cuidar dessa pessoa, que vai orientar, ouvir a palavra, ler as Escrituras, se aprofundar no estudo da Bíblia e assim ela passa a ser uma nova criatura, uma nova testemunha. Não estou dizendo que você aceitou Jesus, você não pode falar do amor de Cristo. Pode compartilhar, falar para o vizinho, para os amigos, agora estou estudando a Bíblia, estou estudando a palavra de Deus. Outra coisa é você já se colocar no campo da pregação, já como alguém, como tivesse a experiência necessária para ser. Tem que tomar muito cuidado com isso. E uma outra característica, um outro perfil aqui é ser cheio do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Então é preciso estar revestido do poder. O Espírito Santo capacitando, enchendo a nossa vida para que tenhamos autoridade para falar desse amor e dessa graça. Um outro perfil é ser reconhecido pela igreja. Veja, por exemplo, Atos capítulo 1, verso 21. O texto diz, é necessário, pois que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então veja que é preciso também que a igreja o reconheça, né? Que a igreja do Senhor reconheça o seu trabalho, reconheça quem é você. E aí a igreja reconhecendo o seu trabalho, reconhecendo você. Aí você quer ser aquela pessoa tipo clandestina, que não faz parte de igreja nenhuma, que ninguém conhece quem é você. A igreja, ela reconhece o missionário. Ela vai designar do meio do seu grupo, ali, do meio dos seus membros, levanta-se pessoas que ela respeita e reconhece o ministério daquela pessoa. É também preciso ser o quê? Aprovado nas tarefas locais. Estar preparado intelectual, espiritual, psicologicamente e transculturalmente. Então é preciso que, como obreiro, você precisa ser aprovado nas tarefas locais. Como é isso? Pequenas tarefas, pequenos trabalhos, pequenos exercícios que você vai executando na igreja, cooperando na obra do Senhor. Ninguém como diz o Cláudio Duarte, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. A gente cresce a cada dia, evolui, aceitou Jesus, é uma criança na fé, começa a engatear. E pequenas tarefas vão sendo executadas dentro da própria igreja.
ajudando a lidar, cuidar de novos convertidos, a cuidar do trabalho, a cuidar de um evangelismo, auxiliando outros missionários. Você vai cooperando, pequenas tarefas vão lhe aprovando no trabalho do Senhor, para que você depois seja aprovado como um missionário para ser enviado a pregar o evangelho. E que seja sempre dependente de Deus. Nunca se esqueça isso. A obra, ela é do Senhor. Ela tem o seu líder, ela tem a sua convenção, ela tem os seus pastores, mas a obra, ela é de Deus. Somos apenas representantes do trabalho do Senhor, representação ali, fazendo o trabalho com servos, cuidando, zelando, pregando a palavra. Mas não somos os donos da igreja. O dono da igreja é o Senhor. E tem que haver uma dependência dele. Veja que o texto diz assim, olha, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro que me esbofeteava a fim de não me exaltar. Então não se exalte, dependa de Deus o tempo todo. É Deus quem levanta, é Deus quem ergue, é Deus que abençoa, é Deus quem cuida. E perseverando nele. Veja, por exemplo, não pregues a palavra, que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo. Venha redaguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Então que a igreja possa, que você possa perseverar, permanecer, sempre preservando, perseverando, permanecendo na presença do Senhor e sendo mais do que abençoado para a glória do nome do Senhor. Então, chego ao final de mais uma aula com você e eu espero que você tenha crescido até aqui. E não sai daí sem primeiro você dar um joinha, se inscrever e também ativar o sininho, deixando o seu comentário. E a minha conclusão é que cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, orando, contribuindo e indo fazer a obra de Deus. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. É comigo e com você que Deus conta. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Aqui na descrição tem a dica de alguns livros que você pode adquirir e você pode entrar aí no link, clicar e comprar, adquirir alguma coisa e você vai estar abençoando o nosso trabalho e também abençoando a sua vida através de uma leitura edificante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.